Bom, nesse texto, Luto e Melancolia, o Freud vai comparar as duas condições da situação de perda, o luto e a melancolia. Ele vai dizer que o luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, a perda de alguma abstração que ocupou o lugar desse ente querido, como o país, a liberdade, ou o ideal de alguém. E assim por diante. Em algumas pessoas, essas mesmas influências, né, assim, a perder esse mesmo ideal, essa mesma abstração, produz melancolia em vez de luto. Né? Por conseguinte, ele diz que suspeita que essas pessoas possuem uma condição patológica, porque ele acha que a melancolia é a condição patológica de sofrimento frente à perda, né? ao contrário do luto, que seria a condição saudável. Também vale a pena notar que, embora o luto envolva graves afastamentos daquilo que constitui a atitude normal para com a vida, jamais nos ocorre considerá-lo como sendo condição patológica e submetê-lo a tratamento médico. Né? O luto vai passar, né? Confia-se que ele seja superado após um tempo e julgamos mesmo prejudicial qualquer interferência em relação a ele, ou deixa passar, deixa a pessoa fazer o luto, trabalhar a perda e superá-la normalmente. Os traços mentais distintivos da melancolia, por sua vez, né, são um desânimo profundamente penoso, a cessação de interesse pelo mundo interno, a pessoa perde o interesse pelo mundo externo, né, perde a capacidade de amar, surge a inibição de toda e qualquer atividade e uma diminuição dos sentimentos de autoestima, a ponto de encontrar expressão em autorrecriminação, autoenvilecimento, culminando numa expectativa delirante de punição. E, com base nisso, eu fiz um paralelo, né, muitos anos atrás, um textinho de jornal, uma crônicazinha, né, falando do luto e da melancolia na separação amorosa, né, com base no texto de Freud, né, que a separação amorosa é uma catástrofe para o ego, né, uma perda que equivale à perda por morte, e quando se perde um amor, elabora-se essa perda com muito sofrimento. Há gradações de sofrer, etapas que vão desde essa dor intensa até a cicatrização final, que normalmente é evidenciada pela volta do interesse nas atividades, e no caso da separação amorosa, né, a volta de outro amor. Né? A melancolia seria aquele caso do livro Madame X, de Hervé de Balzac, que ela passa a vida toda como ex daquele marido que teve um dia. Né? Eu acho que eu já contei essa história. Você fica esperando, você vai lendo e imaginando que ela vai reagir, mas ela não reage. Né? Ela é a Madame X. Então, para o Freud, o luto seria a forma saudável, né, de elaborar a perda, e a melancolia a forma que ele denomina de patológica, né, quando a pessoa se esvazia, quando a pessoa se diminui, se menospreza. Então, para ele, né, há duas formas de vivência da perda do amor, o luto e a melancolia. A primeira é a forma saudável, a pessoa chora, sofre, sente que o mundo à sua volta se esvazia, perde a cor, perde o brilho, né? O mundo se cobre de cinza, é cinzento, mas aos poucos as cores vão voltando, o choro começa a cessar, a dor perde o sentido, a vida adquire novos significados e a pessoa se sente de volta à superfície, pronta para novas vivências. Né? A melancolia, né, que é um estado depressivo, não saudável, não é o mundo que se esvazia, mas é a própria pessoa que se esvazia, que se sente perdendo a cor, perdendo o brilho. Na melancolia perde-se a identidade, e isso só acontece porque havia uma identificação narcísica com o ser amado.
é o tipo de amor que se sustenta inconsciente na afirmação: eu te amo porque você me ama, e no espelho dos seus olhos eu me sinto bela, mas se você parte, né, e leva contigo os teus olhos, eu fico sem espelho e sem identidade. Né? É o amor que faz sofrer porque a pessoa transfere o eixo da sua vida para o outro. Eu diria até que não é amor. Então, são as consequências, né, psíquicas da perda. Então, perder um amor é parte do nosso processo maturacional, né, como a gente vai ver em perdas necessárias, porque a gente perde o tempo todo, desde que nasce você vai perdendo, né, e vai ganhando. E perder-se com o amor que acabou é sinal de fragilidade extrema do ego, né, porque a gente joga a responsabilidade da nossa felicidade sobre o outro. Para Freud, a diferença, o Freud dá indicativos de tratamento para os casos de melancolia, né? Porque o luto, ele fala, não vai tratar, isso vai se dar naturalmente. Ele vai dizer, a diferença consiste em que a inibição do melancólico nos parece enigmática, porque não podemos ver o que está absorvendo tão completamente. O melancólico exibe ainda uma coisa que está ausente no luto, uma diminuição extraordinária de sua autoestima, um empobrecimento do seu ego em grande escala. No luto é o mundo que se torna pobre e vazio, na melancolia é o próprio ego. O paciente representa seu ego para nós como sendo desprovido de valor, incapaz de qualquer realização e moralmente desprezível. Ele se repreende e se envilece, esperando ser expulso e punido. Degrada-se perante todos e sente comiseração por seus próprios parentes por estarem ligados a uma pessoa tão desprezível, né, como ele. Não acha que uma mudança se tenha processado nele, mas estende sua autocrítica até o passado, declarando que nunca foi melhor. Esse quadro de um delírio de inferioridade, principalmente moral, é completado pela insônia e pela recusa a se alimentar, o que é psicologicamente notável por uma superação do instinto que compele todo ser vivo a se apegar à vida. Né? Ele se desapega da vida. E daí o Freud conclui que seria infrutífero, de um ponto de vista científico e terapêutico, contradizer um paciente que se faz tais acusações contra seu ego. Certamente, de alguma forma, ele deve estar com a razão e descreve que é como lhe parece ser. Devemos, portanto, confirmar de imediato e sem reservas algumas de suas declarações. Ele se encontra, de fato, tão desinteressado e tão incapaz de amor e de realização quanto afirma, mas isso, como sabemos, é secundário. Trata-se do efeito do trabalho interno que lhe consome o ego. Para saber mais o que Freud recomenda no atendimento ao melancólico, leia o texto. São só 7 páginas. Então, aqui a gente tem que entender, a gente traz aqui o luto na perda amorosa, mas o luto em geral, né? Na perda amorosa, perder o amor por morte, perder, né? Em todas as perdas tem uma caneta que você perde, aquela tristeza porque perdeu a caneta, é um luto pequeno, mas é um luto. Né? Mas assim, daqui a pouco você vai esquecer, vai pegar outra caneta. Né? Então, o luto é sempre a forma saudável de lidar com a perda. Né? A melancolia é a forma não saudável de lidar com a perda. Né? É se perder com o objeto perdido. A gente vai tratar das perdas na próxima leitura, que é o livro Perdas Necessárias, e que é valiosíssimo, uma obra preciosíssima. Perdas Necessárias. Até!